Com lorota, cascata, lenda e dizem que tem perna curta também. Todo mundo já sabe o que é, afinal, quem nunca caiu numa conversa fiada, né? Num conto da carochinha? Olha, de sinônimos para mentira, o dicionário está assim. Agora nós vamos entender esse assunto, vamos saber por que as pessoas mentem, quando isso se torna uma doença e, principalmente, né, como identificar um mentiroso. Ao meu lado está o psicólogo e professor do Centro Universitário UNA, Rodrigo Costa Vidal. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Por que nós mentimos, né? Qual é o conceito de mentira? Olha, ótima introdução, porque a gente tem que entender que a mentira, ela é a negação intencional da realidade, da verdade. Ela é uma coisa intencional, a pessoa não pode ser confundida com um esquecimento, um erro de percepção, um erro de raciocínio. Não, mentir é distorcer, é alterar a verdade. E a origem da mentira são diversas, mas existem três, Elisângela e caro telespectador, que são fundamentais. O orgulho, a pessoa quer aparentar uma realidade que não é a dela, então ela pode mentir por orgulho. Segunda, por desonestidade, a pessoa quer dar algum golpe, quer alterar para poder prejudicar o outro. Famoso exemplo, quando a pessoa quer vender um veículo usado, volta o velocímetro no carro e fala, o carro está com 150 mil quilômetros e coloca lá com 15 mil. Fala assim, é mentirinha boba, não altera. E a terceira fonte da mentira, junto com o orgulho e com a desonestidade, é exatamente a fragilidade emocional. Quando a pessoa mente por medo da crítica, medo da rejeição, medo da consequência do que ela fez, por fragilidade emocional. Agora, existe aquela mentirinha boa, vamos dizer assim, mentir para não te fazer sofrer, para o seu bem. Existe isso, mentir para o bem? A gente poderia chamar assim como se fosse uma mentira branca. Tem um exemplo assim que eu vou dar até mais radical para ilustrar. Imagina uma mulher, uma senhora idosa que está tomando conta de um bebezinho. Aí bate na porta da casa dela um grupo de raptadores de crianças. E pergunta, tem algum bebê na sua casa, minha senhora? O que ela vai falar? Que não tem. Em sã consciência, ela vai falar que não tem. Justamente o quê? É uma mentira branca, para evitar um prejuízo maior. Então, existe esse tipo de caminho. Agora, quando mentir se torna uma compulsão, pode se tornar uma doença, né? Tem gente que não consegue se livrar da mentira, vive mentindo, né? É verdade. Essas pessoas, e todo mundo de um modo geral, tem que trabalhar os antídotos para aquelas três causas. Para o orgulho, para a desonestidade e para a imaturidade. Mas a pessoa pode ter consciência disso? Eu minto porque sou orgulhoso, minto porque sou frágil. Será que as pessoas têm essa consciência? Normalmente não tem. E aí que é muito importante o processo do autoconhecimento, da pessoa procurar realmente se ligar nessa força que é a verdade, se tornar uma pessoa mais sincera e o cultivo disso dentro do ambiente familiar. A família, os pais têm uma responsabilidade muito grande de dar o exemplo da sinceridade. O exemplo de falar a verdade, de serem comprometidos com a verdade, porque a pessoa por si só e a própria criança no seu desenvolvimento passa por uma fase de mentir inocentemente. Pois é, vamos falar um pouquinho mais das crianças, né? Como lidar com a mentira no caso delas? Porque em alguns momentos, como o senhor falou, isso se torna comum, recorrente, né? É verdade. Alguns pais perdem a paciência, como deve ser? Sempre chamando para o caminho da luz, para o caminho da realidade, para o caminho da verdade. É isso que mais vai fazer bem para o crescimento da criança. E dar o exemplo, os pais, os professores, as pessoas que são formadoras de opinião, têm um dever de ser sinceras. Porque elas vão estar trazendo esse valor da sinceridade, da autenticidade para dentro da família. E olha, Elisângela, não existe amizade sem sinceridade, não existe casamento bom sem sinceridade, não existe união familiar sem sinceridade, não existe ambiente sadio nas empresas sem sinceridade. Sem sinceridade, né? Agora, como identificar um mentiroso? Como ficar livre deles, né? O melhor caminho é nós nos tornarmos pessoas mais autênticas. Quanto mais nós somos sinceros, mais nós percebemos quando o outro está vacilando na expressão da verdade. A pessoa verdadeiramente sincera, autêntica, que está comprometida com a sinceridade, ou seja, que vem superando o orgulho, praticando a humildade, que procura ser honesta em tudo, quem não deve, não teme. Né? E que assume a responsabilidade dos seus atos. Porque muitas vezes as pessoas mentem para não assumir as consequências. Faz e não quer assumir a consequência. Então é dessa forma que a gente vem identificando pelo nosso crescimento pessoal, na verdade. Ok, muito obrigada pelas suas dicas e um ótimo dia. Um ótimo dia, um abraço.